Olá, Roberta Mustaki, para mais um post do canal T21. Hoje, a pedido de vocês que estão pedindo direto para a gente achar alguém, achei Dr. Marcos Quadros, advogado especialista em Direito à Saúde, com 16 anos de experiência na T21. Então, e em outras áreas também, né, doutor? Sim. Então, a gente fez algumas seleções de umas perguntas das mais comuns que a gente escuta e que os pais têm dúvidas. E queria agradecer a sua participação. No final, depois a gente vai deixar o seu contato para que também quem quiser saber um pouco mais ou tirar um pouco mais de dúvida também pode perguntar pelo canal. E a gente escolheu 3 tópicos em especial. Perfeito. O primeiro é sobre planos de saúde. Os planos de saúde podem limitar o número de sessões terapêuticas da criança com T21? Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado a todos os seus telespectadores, muito bacana estar aqui. Eu acho que é interessante esse papo para a gente poder passar informação e até facilitar o acesso a esse tratamento. Tá? Legal. Então, respondendo diretamente, por que eles limitam e por que não devem limitar? Os planos de saúde limitam supostamente com base numa normativa da ANS. Essa norma da ANS ocorre que ela não é limitadora, ela estabelece o piso do número de sessões e não o limite máximo. Entendi. Tá? Então os planos utilizam dessa informação para poder justamente, vamos dizer, limitar o tratamento a que a criança se submete. Totalmente ilegal. Totalmente legal. Eu arrisco em dizer que talvez tenhamos milhares de decisões do Poder Judiciário, tá, que dão essa garantia para que a criança tenha um tratamento pleno e total. Então, tenham convicção disso. Depois só eu vou colocar até a forma de acesso, que eu acho que é muito importante. Legal. Tá? Mas não tenha dúvida que isto é ilegal e tem que ser pleno. O médico é sempre o senhor do tratamento. Ótimo. E agora uma pergunta que me surgiu. Existem diferenças para T21 e para criança comum? Não. Tá. Então, havendo obviamente a determinação médica, né, do neuropsiquiatra, que seja um médico especializado, ele vai dizer, olha, ele precisa de X número de sessões, de TO, de qualquer tipo de terapia, e o plano tem que custear. Entendi. Então não existe diferença entre o número de sessões para cada área? Por exemplo, o convênio para físio libera 10, para fono 5... Não, o que ocorre, Roberto, é que às vezes eles vão dando liberação aos poucos, tá? Então, isso não se confunde com a limitação. Então, de repente, pode ser que eu tenha que pedir mais e mais e mais. O que não pode ocorrer é que eles darem aquele número de 20 sessões ao ano, por exemplo, ou agora eles aumentaram para 40 e ponto final. Entendi. Só que a gente sabe que as crianças precisam muito mais do que isso. Sim. Né? E cada criança é um caso. Exato. Em termos de terapias suplementares, que não são consideradas assim de máxima prioridade, como por exemplo a ecoterapia, a hidroterapia, devem ser custeadas pelo plano de saúde? Também, Roberto. Isso chega até a espantar os pais às vezes. Tá? Eu até, quando eu passo essa informação aí para os pais, eles falam, meu Deus, mas não é possível. Não, é possível, tá? E ocorre isso aí. Então, a ecoterapia, a aquoterapia ou hidroterapia, que seja, qualquer tipo de terapia que há uma requisição, há uma determinação médica, tem que ser custeada. Porque, em verdade, é um tratamento. Sim, está estimulando essa criança a ser melhor. Exatamente. Acho que, às vezes, até os planos deviam levar em consideração, né? Que em terapia, essa criança sendo tratada vai gerar um custo menor também no decorrer da vida dela. Exato. Acho que isso era uma coisa que deveriam levar em consideração. As sessões terapêuticas podem ser realizadas fora do município da criança? Outro ponto também que é fantástico, que também causa muita angústia com os pais. O que ocorre? Geralmente, a depender da situação da criança, ela tem muita dificuldade de ficar muito tempo dentro do carro, a criança fica nervosa, uma série de situações. Tá? Então é comum um plano de saúde fornecer esse tratamento, por exemplo, estamos aqui em São Paulo, capital, em Itapecerica da Serra. Tá? Isso é caso real, estou lhe dizendo um caso que eu tenho ali. Experiência. Inviabiliza. Né? Porque, veja, passar uma hora e meia, às vezes, não indo e vindo, acaba impossibilitando que o pai leve até a criança, ou a mãe leve até por questão profissional desses pais, às vezes. Ou estudo. Sim. Né? Então, por mais que seja, haja disponibilidade, às vezes o tempo para o estudo não permite esse tipo de situação. Então, qual é o conceito? Tá? Norma da ANS que tem que ser seguida. Tem que ser dentro do município e próximo à residência da família. Tem essa questão. Porque senão iria inviabilizar de fato o tratamento. Muito legal. E as cirurgias e cuidados médicos? São os mesmos reembolsos de um paciente comum? São sempre os mesmos, tá? Ocorre o seguinte, quem vai ditar o reembolso
é o contrato que os pais já firmaram. fixaram lá na frente. Exatamente, mas não há nenhuma diferenciação aí com relação a uma criança comum. Exatamente. E a migração de convênio? Por exemplo, então, eu estou com esse convênio, não estou satisfeita, vou migrar. O convênio pode negar esse indivíduo com T21? E existe alguma carência para esse grupo também? Veja, entendimento básico, tá? O T21 não é considerado uma doença pré-existente. Não. Ponto final. Primeiro que não é uma doença, me perdoe. Não, mas é que vai falar mais alto que eu. Não, mas é que eu digo doença porque é o termo técnico que a gente utiliza. Sim, tá bom. Tá? Juridicamente usa isso. Eles usam como, podiam mudar, né? Como pré-existente. Tá bom. Aí depois você me dá umas dicas aí pra gente poder não cometer, mas a gente usa juridicamente. Então, não é considerado como uma pré-existência, tá? Logo não pode haver negativa. A questão da migração de um plano para outro, a gente tem que observar 2 pontos, tá? O plano pode comprar a carência, tá? Independentemente da existência ou não, quanto tempo a criança está no plano, ou ela pode fazer aquela migração, que é uma janela que existe entre os 3 primeiros meses antes do início da assinatura do contrato e os 3 meses seguintes. Então, o aniversário do plano é abril, por exemplo. Então, 3 meses antes, 3 meses após, eu posso fazer essa migração, tá? Desde que haja uma compatibilidade de um plano de uma categoria para a mesma categoria. Existe uma dificuldade nisso? Os planos Roberta, ter uma resistência? É velada negativa, tá? Não vamos querer nos iludir, mas existe isso daí. Sim. Tá? Mas não podem, mas tentam fazer. Tentam fazer. Essa é a grande realidade. Tá? Mas é importante que a gente conheça esse direito. Até um ponto importante só, a gente pode até abordar mais ao final, mas veja, a ANS, ao contrário do que muita gente pensa, ela é bastante combativa nesse ponto. Tá? Então, muitas das vezes, uma reclamaçãozinha pelo site é simples de fazer, acaba resolvendo boa parte das dificuldades. A gente acaba nem acreditando que isso é possível, né? Pois é. Mas não todos os casos, infelizmente, muitas vezes tem que ir para o Poder Judiciário, mas a ANS acaba resolvendo boa parte das dificuldades. Bom saber, fica uma dica boa aí. Agora, mudando um pouco para a questão escolar. Como os pais devem fazer para obter um acompanhamento especializado, tutores, acho que no caso, em sala de aula em escola estadual, caso necessário? Então vamos lá. Aí se me permite até desmembrar rapidamente. Claro. Então veja, às vezes a criança tem necessidade de ter um acompanhamento especializado dentro da sala de aula, ou às vezes precisa de uma educação especial. Tá? O acompanhamento especializado, o que ele é? Tem que ser um profissional gabaritado para esse tipo de situação. Não é simplesmente eu colocar ali um estagiário para tomar conta. Sim. Tá? Porque precisa ter um mínimo de conhecimento didático para poder ajudar a criança nesse sentido. Tá? Então, real. Partimos daí. Tem que ser um profissional especializado. Ponto final. Então o que ocorre? Este é um direito que há muito tempo é consagrado e infelizmente os pais ainda enfrentam dificuldades. Explico para você. Em 1995, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública estabelecendo esses 2 pontos. Primeiro, a criança, mediante, obviamente, sempre a prescrição médica, que tiver necessidade de um acompanhante em sala de aula, ele não precisa sequer procurar a delegacia de ensino. Tá? Vou disponibilizar o link também. Boa! Uma simples cartinha que ele vai encaminhar para esse endereço que eu vou dizer, que é a Secretaria de Educação, tá? E eles são obrigados a disponibilizar. Caso não disponibilizem, multa diária para o Estado. E isto funciona. Não precisa de advogado, não precisa sequer ir até lá. Depois eu quero saber um pouquinho mais dessas Muito multas, bacana. me lembrem. Muito bacana. E complementando a questão aí, a segunda questão foi com relação a segunda questão é em escolas particulares. Dessa mesma? Caso necessário, como é que eles fazem para conseguirem... Isso. Então, aí, esse seria o ponto que eu vou disponibilizar depois desse link para vocês, que a pessoa consegue. E em escolas particulares? Primeiro ponto, não pode haver, em hipótese alguma, majoração do preço da mensalidade. Ponto final. É muito comum e eu também escuto muito isso no escritório. Já escutei também. Olha, preciso ali colocar uma terceira pessoa tal e infelizmente estão me cobrando um valor adicional. Totalmente ilegal. Tá? Já ouvi falar também, doutor, desculpa interromper. Pois não. A interrupção, que eles dividem a mensalidade dessa pessoa a mais, o custo dessa pessoa a mais, pela escola inteira. Isso pode? Isso acontece? Na verdade, o que acontece? Vamos imaginar uma pequena escola com 30 alunos. A gente também tem que ter um pouco de sensibilidade, saber que é difícil para uma pequena escola, né, colocar um terceiro professor para poder ali auxiliar a criança.
Ocorre que, infelizmente, tudo na vida há ônus e bônus. Esse ramo de atividade ele requer esse tipo de experiência em que o profissional, ou melhor, o empresário, tem que entender que isso daí. A forma de diluição vai acabar majorando ali um pouco a mensalidade das demais crianças. Mas não aí é livre mercado. Não, tá. nunca para esse. Não, totalmente não. Só observando que a lei de inclusão agora recente que foi promulgada, ela estabelece que é ilegal. Antes existia um entendimento, agora é artigo de lei, ponto final, passivo inclusive de punição criminal. Então, a partir do momento que o médico solicitar um tutor, um acompanhante em sala, exato, tanto escola pública, através desse link tem um facilitador, e quanto escola privada, particular, é lei que tenha e essa pessoa não deve ter um custo adicional na mensalidade fora dos outros alunos. Absolutamente não, certeza. Ótimo. Só se fazer mais uma observação que eu acho que é importantíssima. Muitas das vezes, a depender aí da situação da criança, ela requer uma educação especial, e não somente um acompanhante. Sim. Tá? Que é um outro ponto também que causa espanto quando a pessoa tem ciência disso. O Estado, obviamente, ele não tem condições de ter escolas em cada um dos municípios, né, dando assistência para as crianças. Então foi firmado um convênio, tá, entre o Ministério Público, o Poder Judiciário, através também de uma ação civil pública, que obriga ao Estado a firmar em cada município ou a cada bairro, dependendo do bairro, tá, um centro, uma escola, uma tá, que seja, totalmente custeada pelo Estado, sem nenhum custo para os pais. Tá. Então fica essa também, que é super importante. Depois eu obviamente disponibilizo, que eu acho que isso daí é muito Você importante. tem esse também? Tem também. Legal. E para finalizar, vamos conversar um pouquinho sobre aposentadorias, leis trabalhistas e impostos. Você citou ali em cima que a escola seria multada caso não fizesse essa questão do tutor. Certo. Para onde vai esse imposto? Então veja, essa multa ela é revertida para o Estado, tá? Ela não é revertida diretamente para os pais. Tá? Sim. Deveria ser, mas na prática acaba sendo uma penalidade que em tese serve uma coerção, evitar que a escola cometa esse tipo de ilegalidade. Mas o Estado usaria isso a favor desse grupo? Então, aí a gente vai para uma outra regra, vai para a gente chama de regra de custeio. Tá? Então, não é diretamente dessas multas, tá? Não é diretamente ligado. Eu acho que eu entendi sua pergunta. As multas de trânsito, às vezes, elas... Vai para fazer esse farol educação. novo. Esse tipo de multa, não. Tá? Vai para a regra geral de custeio, que depois é dividido para outros fins do Estado. Entendi. Tá? Uma questão que a gente acabou observando na vivência é que, por exemplo, em famílias mais simples, em que eles vivem com essa aposentadoria da pessoa, às vezes aparece a oportunidade dele estar ingressando no mercado de trabalho, e o que a gente mais quer é essa autonomia, essa independência, essa melhor integração na sociedade desse indivíduo. E às vezes a família não quer deixar essa pessoa entrar no mercado de trabalho porque vai perder essa aposentadoria. Isso acontece? Acontece, Roberto. Infelizmente, a gente chama de o benefício de prestação continuada. Tá? Então, a partir do momento que ele não preenche mais esse requisito da renda mínima familiar, se houver um complemento de renda e ultrapassar esse limite, infelizmente acaba perdendo. Tá? É errado, entretanto, a legislação assim furo, estabelece. Né? E até nessa linha de raciocínio, só complementando, que eu acho que é importante também, então imaginemos uma situação em que o pai é aposentado. Tá. Vem a esposa a falecer e fica o pai com a criança com T21 ou um adulto que seja. Com o falecimento desse pai aposentado, por ser um dependente financeiro, esse benefício passa para a criança. Passa. Tá? Então ela vai ter a continuidade desde que preencha o requisito básico, que é a dependência financeira, que de fato é. Tá? É que a dependência, mas ele não perde se ele entrar no mercado de trabalho. Neste caso não, são benefícios distintos. Entendi. Tá? Um é em razão da renda pequena da família, e outro é um benefício que o pai ou a mãe já tem em razão da aposentadoria. Entendi. Tá? Então ela vai. O que a gente vê na sociedade, geralmente, infelizmente, o homem morre antes que a mulher, então falece o homem, a mulher passa a receber a pensão e permanece com o filho. Tá? Com o falecimento da mãe, isso é transmitido aí para a criança, ou para o adulto, para o indivíduo que seja. Tá? Mas, independentemente de renda, ele mantém esse benefício, que passa a se chamar uma pensão. Ótimo. Mas, para finalizar, uma pergunta. Por exemplo, uma empresa quer contratar uma pessoa com T21. E as leis trabalhistas são iguais?
Para uma pessoa comum e para uma pessoa com T21? Existem dois caminhos. O primeiro é que existem algumas empresas, né, que vamos dizer que são amigas do T21 com essa necessidade, ou adultos que sejam, que tem todo um programa pré-estabelecido, tá? Que eles independem de qualquer tipo de benefício. Tá. Em contrapartida, por um outro lado, melhor dizendo, as empresas são obrigadas a contratar um número pré-estabelecido de pessoas que têm aí necessidades especiais, tá? Então, isso existe e é obrigatório. Aliás, incrivelmente, as empresas demandam muito mais do que o mercado oferece. Eu ando fantástico isso. Bastante gente procurando. Se você for conversar com pessoas que trabalham em RH de grandes empresas, é uma luta diária para conseguir contratar essas pessoas. Tá? Porque, na verdade, até a gente pôs uma entrevista no ar, ou vai pôr ainda, que a gente conversou com a Juliana, ela é especialista na questão de introdução no mercado de trabalho. Sim. E eu senti algumas dificuldades em relação a tempo de trabalho, tempo de folga, se tem que ter também acompanhando, como é que funciona esse processo. Então, às vezes, a lei dificulta isso ou facilita isso? Veja, a lei, algumas vezes, ela cria algumas dificuldades, tá? Porque o que ocorre? Cada tipo de situação tem uma certa possibilidade e uma impossibilidade. Imaginemos uma pessoa que tenha deficiência física que não consiga se movimentar. Tá. Entretanto, ela pode utilizar desde a comunicação verbal ou evitar a digitalização. Então, o emprego, o cargo tem que se adaptar às necessidades, não ao contrário. Eu não posso impor a uma pessoa que tem uma certa limitação a fazer algo que ela não pode. Sim. Então, esse tipo de diálogo que às vezes é difícil, tá? Esse enquadramento, tá? Mas a coisa vem avançando, viu, Roberta? Vem uma coisa muito bacana. Então não tem uma lei específica. Não, existe uma legislação, entretanto, ela não é específica sobre cada tipo de limitação do ser humano ali, tá? Ela é ampla e abrangente. Aí cabe à empresa fazer essa análise. Olha, para esse cargo há possibilidade, para este não. Entendi. Tá? Que aí é a dificuldade deles. E volto a repetir, a demanda é maior do que a oferta. Tudo certo, gostei. Legal. Me esclareceu bastante coisa, espero que tenha esclarecido para vocês também. Queria agradecer ao doutor pela participação e vamos ver que se o pessoal tem alguma dúvida, alguma questão que quer colocar ali para a gente responder com mais cuidado. Legal, eu agradeço mais uma vez o convite. E o que precisar de informações, podem mandar para a gente aí. Inclusive, volto a repetir, vou disponibilizar algumas informações que são basicamente o que a gente falou, que as pessoas sempre procuram, sempre demandam. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigada.